Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento. Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. E Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. No programa de hoje você vai ver a reunião da família Alcalde e a história de dois imigrantes das pequenas cidades de Murtas e Turon. E ainda vai aprender a fazer uma receita simples e antiga da culinária espanhola, as migas. Os espanhóis se despedem do homem que tornou possível a democracia e abriu as portas da Europa para a Espanha. Morre Adolfo Suárez, a maior figura da transição pós-franquista. Foi o primeiro chefe de governo eleito democraticamente. Conseguiu que as cortes franquistas aprovassem a lei para a reforma política, mudando para sempre a história da Espanha. Fique sabendo no Conexão Espanha que estão abertas as inscrições para o programa Cultupe. Espanhóis residentes no Brasil com menos de 35 anos podem participar do programa Cultupe, que apoia o empreendimento cultural e dá assessoria ao desenvolvimento de projetos do setor criativo. Inscrições no site até 23 de abril. Atenção para a fase presencial e fase online. Nós estivemos na seção de Emprego e Seguridade Social em São Paulo. Confira a matéria. Proporcionalmente, Sorocaba tem a maior comunidade de descendentes espanhóis do Brasil. Estamos aqui na seção de Emprego e Seguridade Social de Espanha em São Paulo para conhecer o trabalho do Ministério. Estamos com Juan Carlos Escorza, diretor institucional da Casa de Espanha Dom Felipe II. Juan Carlos, o que significa essa proximidade da Casa de Espanha com o governo espanhol? Olha, em primeiro lugar, naturalmente a parte emocional dos espanhóis. Quer dizer, o espanhol precisa ficar próximo do seu país. Então, isso é a primeira coisa importante dessa proximidade. Fora isso, nós mantemos uma série de relacionamentos de ajuda, desde ajuda monetária até ajuda de facilidades para ajudar os espanhóis. Então, vários itens, várias situações que muitas vezes os espanhóis não sabem que o país que os acolhe, pelo menos de longe, pode proporcionar. Estamos aqui com Dom Pablo Figueroa, consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España. Dom Pablo, seja bem-vindo. Nos gostaria de saber qual é o trabalho da consejeria. Oi, bom dia. Muito obrigado por este convite, por estar aqui com a televisão local de Sorocaba, com um programa dirigido por a Casa de Espanha de Sorocaba. A missão da Conselheria, em concreto da Embaixada, é muito grande, muito importante, provavelmente muito desconhecida. Mas a Embaixada é um governo, é uma representação do governo da Espanha num país, num território, neste caso em Brasília, para todo o Brasil. Pois bem, a Conselheria de Emprego, de Seguridade Social, o que faz é transmitir no território do Brasil as competências e funções do Ministério de Emprego e Seguridade Social hacia a população espanhola que está residenciada, que já leva aqui muitos anos porque é migrante, porque é a segunda, ou terceira, ou quarta geração de descendentes de migrantes, pero também cuida dos interesses e dos direitos dos seus nacionais que veñen ou que queren vir a traballar ao Brasil. É de todo o mundo coñecida o carácter estratégico que ten a relación entre España e o Brasil. Muchas gracias. Y un mensaje a los sorocabanos españoles descendientes del honor de ser español. Sí, yo quiero enviar un mensaje de alegría y de esperanza muy grande, porque yo como español y como europeo he vivido la experiencia
que produce el ser miembro de una colectividad que es protagonista de la cultura más avanzada que existe en el mundo, que procede, como bien dijo Nérida Peñón, pues de los griegos, de los romanos, del humanismo cristiano y también, por lo tanto, de los valores de la Ilustración. Estaremos esperando allí. Muchas gracias. Novidades no Cuentos para Sonhar. Nesta edição, tivemos a leitura de texto e exposição de porcelanas gallegas, demonstrando assim as diversidades da cultura espanhola. Programe-se, a próxima edição será dia 26 de abril, às 15 horas, no Espaço Cultural da Casa de Espanha. Além de aprenderem espanhol, os alunos tiveram a oportunidade de participar e descobrir particularidades da cultura espanhola. Casa de Espanha em Faias foi a representação em aula da festa típica da cidade de Valência, que acontece durante o mês de março, onde grandes figuras satíricas feitas de papel machê são queimadas nas ruas e praças da cidade. E para encerrar o primeiro bloco, fica o convite para o tradicional almoço de domingo que acontece no dia 13 de abril. O evento será no Salão Diplomata, na Avenida Nogueira Padilha, 159, na Vila Hortência. Convites à venda na Casa de Espanha Dom Felipe II. Um dia você percebe que viver é crescer. E é por estar crescendo com a sua família que a Unimed Sorocaba ficou maior. Nosso hospital Dr. Miguel Sueiro, com 17 anos de história, está ganhando nova estrutura, leitos e espaço para 90% mais internações, com capacidade ainda maior para cirurgias e exames. Mais conforto e saúde para você e sua família não pararem de crescer. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Resgatar a história dos nossos antepassados diz muito do que somos, nossa aparência, nossos gostos e preferências. É assim na família Alcalde, que guarda dentro do seu coração a paixão pela Espanha. E hoje, netos e netas se reúnem para contar a história de Antônio e Concepción Alcalde. Meus avós, eles se casaram em Tourón e viviam em Murtas. Eles vieram da Espanha para o Brasil pelo fato de lá ter muita pobreza, muita falta de emprego, e para eles trabalharem lá, teriam que fazer viagens para outras cidades para poder ganhar o dinheiro para poder sobreviver na Espanha, que lá estava muito difícil de viver. Meus avós, quando eles vieram da Espanha para o Brasil, eles viram que o Brasil tinha aberto, que podiam vir para o Brasil naquela época. Eles se pegaram as economias que eles tinham, o pouquinho que eles tinham, e conseguiram comprar as passagens para os meus avós e para 5 filhos deles. A minha avó contava para minha mãe que naquela viagem eles só viam céu e mar, céu e água. E era uma dificuldade, porque um dos meus tios ficou doente e minha avó ficava com ele no colo, com medo que ele morresse, porque as pessoas que morriam no navio jogavam no mar. E minha avó tinha muito amor por essa criança também e cuidou dele muito nessa viagem. Após a chegada em Santos, eles foram para São Paulo, ficaram na casa do imigrante. Depois de lá, eles foram para a cidade de São José do Rio Pardo, na fazenda Limoeiro. E como na época dos tropeiros, se diziam naquela época que Sorocaba era uma cidade que estava prosperando muito, né, naquela época. Eles vieram da fazenda Limoeiro com 10 filhos, um faleceu, e eles vieram morar em Sorocaba, no bairro dos Carrapatos, hoje chamado de Vila Assis.
A minha mãe veio de lá com 3 anos de idade, Conceição. Ela é a única filha viva, hoje ela tem 92 anos de idade. Meu avô trabalhava na agricultura em Sorocaba, eles adquiriram uma terra, hoje chamado Vila Cis, lá no bairro, no Barreiro, e lá ele plantava cebola e outros derivados também de feijão, arroz. E quando eles colhiam a cebola, eles traziam ela para secar na rua, acendia na rua, e depois a família toda ia restear a cebola. E era muito bonito, que ainda eu cheguei a pegar uma época que o meu tio José, ele colhia cebola também depois, e a gente, eu como criança, eu ajudava a dar cebola para minha mãe restear. Eu tenho 2 recordações da minha avó. Como ela tinha já uma idade avançada, a minha mãe pedia para mim vir com ela, acompanhá-la até a casa da minha mãe, que ela gostava muito de ir na casa da minha mãe. Porque a minha mãe era caçula, por certo, ela, como tinha adoração por todos os filhos, ela tinha uma adoração especial pela minha mãe também. E quando eu vinha com ela, eu tinha pressa de chegar em casa, e ela, cada 10, 20 metros que ela andava, ela parava a conversar com o espanhol, e ficava muito tempo falando com os espanhóis na rua. E ela também ela não falava português, só falava o espanhol, todo esse tempo que ela viveu no Brasil. Outra recordação que eu tenho da minha avó é que uma ocasião eu estava na casa dela e eu olhei assim no canteiro de rosas dela e tinha muita saúva comendo as pétalas, pegando as folhas. E eu corri lá e falei, vovó Concha, a formiga está invadindo as suas rosas. Ela correu imediatamente, largou tudo que ela estava fazendo e com as próprias mãos, ela começou a matar as saúvas com as mãos e aquele espinho entrando no dedo dela, isso me marcou muito para mim. Isso é uma coisa que eu vi que ela tem uma adoração muito pelas rosas dela. Agora vocês vão conhecer as minhas primas, tem muita história para contar. A maior recordação que eu tenho do meu avô é que ele ia trabalhar na lavoura e quando ele voltava, ele sentava, tinha uma mesa grande na varanda, ele sentava, tinha uma gavetona, ele puxava a gaveta e tirava um queijo curado e depois um salame. Daí ele cortava e ia dando uns pedacinhos para a gente que ficava em roda dele. Essa que tem. Depois disso, toda noite ele ia para a casa da minha mãe, conversar com meu pai, ficavam todos sentados na porta assim, e ele estavam conversando. A última noite que ele morreu, que ele faleceu, ele falou assim para o meu pai e para os outros que estavam lá, pois é, vamos ver quem vai amanhecer com a planta do pé amarela. Aí foi ele, porque ele morreu assim de repente. Eu e minha prima Pascoala fomos as únicas que conviveram com meu avô Antônio. E a gente teve convivência com ele, que conhecemos ele. Infelizmente, eu não conheci meu avô, mas as lembranças, as coisas que meu pai contava, eram de uma pessoa muito afetuosa, de um pai muito cuidadoso, muito carinhoso. E o que me marcou muito é que ele contava que quando o pai chegava à noite, ele sentava e os filhos ao redor e todo mundo brigava pelo colo dele, mesmo que fosse para colocar a cabeça, para ele afagar um pouquinho. As lembranças mesmo, minhas, são de minha avó, que eu chamava de vó pequena, porque ela teria no máximo 1,5 metro. O que me marcou muito na minha avó foram os olhos azuis, lindos, e a afetividade. Aliás, a família Alcalde é muito afetiva. É uma família muito amorosa. Graças a Deus eu tive a felicidade de nascer numa família muito feliz. Eu convivi muito com a minha avó. Ela era uma pessoa muito alegre, muito, assim, divertida, sabe? Então ela sempre contava umas historinhas pra gente. Pra mim e pra minhas 2 primas que ficavam lá com ela. E quando vinha circo em Sorocaba, ela já ia lá falar com a minha mãe e levava a gente no circo, que eu lembro. E numa quermesse que tinha da Igreja do Bom Jesus. Aí ela sempre levava a gente, né? Ela gostava de sair com a gente. E eu estava sempre com a minha avó era gostava muito dela mesmo.
Sempre gostei muito, é muito carinhosa, nossa, demais. Também tinha uma coisa que minha avó fazia que eu gostava muito, era uma comida, era migas. Então ela fazia aquelas migas do pão amanhecido, punha um pouquinho na água, depois espremia bem, cortava bastante alho no azeite e aí ia mexendo até ela ficar umas bolinhas. Depois ela fazia ou era linguiça, ou era bacalhau, ou era sardinha, que acompanhava a miga. E banana. Outra recordação que eu tenho é das reuniões em segunda-feira, que o meu avô, como ele plantava cebola, ele chegava do trabalho, todos os filhos se reuniam e faziam grunhuelo, ficavam reunidos em volta dos pais, a família grande. Uma recordação boa também eram as festas de casamento, porque eram muito grandes, porque eram famílias muito numerosas. Então, todos os alcaldes se reuniam e eram muitos. Então, davam umas festas muito boas. A Prohidro é uma empresa especializada em produtos industriais de grande porte que atua no mercado desde 1988. Sua equipe de profissionais interage com as necessidades e expectativas do mercado nacional e internacional, de forma decisiva na concretização de grandes projetos industriais. Para isso, a Prohidro utiliza uma completa infraestrutura no canteiro de obras, funcionários altamente capacitados e um permanente compromisso com a excelência. Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. Estamos aqui para compartilhar mais um prato típico da cozinha espanhola. Nosso convidado de hoje é o André. O André, além de colaborador da Casa de Espanha Dom Felipe II, é o neto da Dona Conceição, aquela doce abuelita que vocês conheceram no bloco anterior. André, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui e conhecer um pedacinho da sua história. Obrigado pelo convite. É um prazer estar trazendo mais uma receita tipicamente espanhola para esse pessoal que assiste o programa Raízes da Espanha. Tá certo. André, qual é o prato e os ingredientes desta receita? Vamos lá. O prato de hoje é a miga, né? Migas de pão, né? Esse prato ele é composto, na sua preparação, a gente vai usar o azeite, o alho, alho inteiro, né? A cabeça de alho inteira, sal, o pão amanhecido e água. E assim, para esse preparo daqui, quais são as variáveis que você pode usar? Bom, hoje eu vou estar usando a uva, né? E o bacon, tá? Tá certo. Mas a critério, a gosto, você pode estar usando o chouriço, você pode estar usando, vamos lá, a linguiça, o toicinho, né? Aí fica bem a critério mesmo e do gosto da pessoa quando estiver fazendo na sua casa. Conta a história que as migas, ou também conhecida como os migas do pastor, elas têm uma versão, são uma versão, na verdade, do cuscuz marroquino, que também eram preparadas pelos pastores com o pão amanhecido. Essa é uma das variáveis que a gente conhece também. Agora fale para mim, o que significa o preparo deste prato na história da sua vida?
Tá. A história que a minha avó sempre contava para mim, que quando a minha avó ia para a cozinha preparar os pães, né? Ela preparava aquele monte de pão para os filhos, né? Para os vizinhos, para os parentes que moravam em volta, né? E nessa preparação dos pães, fazia-se muito pão. E às vezes não se comia todo o pão. E o que sobrava do pão amanhecido ou do pão que ficava duro, né? Ela ia lá, cortava, fatiava ele, deixava ele bem pedacinhos pequenininhos. E nisso ela fazia miga. E entre a família dela, ela comeu muito a miga, né? Certo. E eu acho que é uma coisa que ela nunca conseguiu fazer pra gente. E hoje, por ela estar bem debilitada, ela não volta para a cozinha como antigamente. Até pão mesmo, ela fazia muito pão também pra gente. A lembrança maior é a do pão que ela fazia mesmo. Mas da miga que ela sempre quis fazer, a gente nunca conseguiu reunir toda a família para poder comer. Certo? Então você aprender a fazer esse prato é como se fosse uma homenagem para Dona Conceição. Uma homenagem para minha avó, de fazer e poder compartilhar isso com a minha família e com ela, né? Então, André, vamos agora para o passo a passo do preparo das migas? Vamos lá então, gente. Aqui, ó, a gente vai pegar o azeite, tá? É bastante, né? Assim, fartura de azeite. O azeite, ele tem de cobrir toda a região da panela. Certo. Vamos dizer assim, um dedo de altura mais ou menos, tá? Todo o fundo. Isso, todo o fundo da panela. A gente vai levar pro fogo, tá? Certo. Levando pro fogo, a gente vai deixar esquentar bem esse azeite. Esquentando o azeite, a gente vai colocar o alho, tá? O alho é inteiro? O alho inteiro. Certo. Vamos lá, umas 5 cabeças de alho inteiro, tá? A gente levando isso daqui... 5 dentes. Dentes de alho, isso. 5 dentes de alho. A gente vai estar levando ao fogo o óleo bem quente, a gente coloca o alho até dourar bem o alho. Certo. Vamos pra lá então? Vamos sim. Bom, André, depois que você fritou o alho, você separou do azeite. Por quê? Tá, pra ele não ficar amargo, né? Tá. Então a gente tira de lá, porque o óleo tá muito quente. O sabor do alho foi pro óleo já, mas esse alho depois ele volta pra panela. Vamos lá, o próximo passo agora a gente vai pegar o pão, a gente vai umedecer o pão, tá? Certo. Aqui a gente coloca mais ou menos uns 4 pães, tá? A gente vai usar a mão mesmo, Certo. tá? Uma coisa que a minha avó me ensinou para mim usar a escumadeira aqui, ó. Né? E essa água é quente ou é fria? Essa água é morna. É morna. Morna. Aí a gente vai aqui, ó. Tá certo. Então, enquanto o André está aqui fazendo o preparo do pão, umedecendo aqui, eu vou dizer para vocês que esse azeite, esse alho, foi usado num fogão gás natural, que aqui é um dos 40 mil pontos da região de Sorocaba. E o André também tem uma história meio engraçada para contar para a gente aí da avó dele em relação ao gás natural. A minha avó, ela, devido à idade dela, né, ela tá com 92 anos. E o meu tio queria colocar gás natural na casa para dar mais conforto, mais comodidade para ela mesmo. E ela relutou. Aí no final, ela falou, não vai ter jeito mesmo. Vou colocar o gás porque ele é seguro, é conforto. Vou ter um conforto bom, é cômodo para mim e tá usando o gás lá. E aí você vai, como é que você sabe aqui, ó. qual é o ponto? Porque não pode estar Assim, nem ó, muito não molhado, pode estar muito molhado, né? empapar demais. Não, a hora que você vê que ela tá querendo dar aquela empapadinha, você já para de colocar água e daqui a gente vai voltar pro fogo, tá? A gente vai colocar isso daqui no fogo e lá a gente vai usar o sal, para dar uma pitadinha de sal, sal a gosto, né? Costumo falar, você coloca conforme o gosto. E vamos para lá então. André, conta pra gente aqui, como é que a gente faz para calcular quanto tempo demora para chegar nesse ponto? Tá, vamos lá. O ponto é assim. A gente tem de mexer bastante para ela não queimar, tá? Porque a ideia é que ela fique o quê? Crocante por fora
e por dentro ela fique bem molhadinha, tá? Então a hora que você vê que ela tá crocante, que ela tá com uma cor ficando douradinho, Tá. é a hora que ela tá no ponto e ela tem que ficar molhadinha por dentro. E Tá? qual vai ser a próxima etapa? Tá, agora a gente vai enfeitar ela, deixar ela bem bonita e daí a gente volta depois para saborear essa delícia aqui. Tá certo, mas enquanto o André vai preparando assim essa decoração, eu queria que vocês conhecessem também que não pode faltar nas mesas espanholas, tanto quanto a amiga, que é o porrón. Porrón, esse recipiente de vidro aqui, a gente coloca vinho e compartilha com os amigos enquanto faz as refeições. Faz parte de toda a festa espanhola. Vamos lá? Enfeitar? Vamos lá, as então. migas? Que nós vamos estar usando para enfeitar o bacon, tá? E uva. Que você pode decorar como a sua imaginação, né? Tá. E também as coisas que podem ser agregadas às migas, depende do gosto. Depende do gosto. Hoje aqui eu estou usando o bacon e a uva, mas você pode estar colocando o que for de seu agrado, né? O que o pessoal costuma usar muito o chouriço, né? A panceta. Bom, só para avisar vocês que quem quiser repetir essa receita aqui, ela está no nosso site. Qual que é o site, André? O site da Casa de Espanha é www.casadespanha.org.br. Tá certo. Toda enfeitada, toda bonita, saborosa pra gente saborear isso daqui agora. Vamos experimentar? Vamos lá. Realmente é muito bom. Mas tem uma história que você gostaria de me falar, tá aqui contar para todo mundo, que você me disse anteriormente, que é um hábito que tinham na Espanha de comer. Aqui nós estamos comendo com os talheres, né? A minha avó disse que isso daqui se colocava numa tigelinha e se compartilhava. E as pessoas iam pegando com a mão mesmo, né? Então o hábito na Espanha era a miga se come com a mão, não se come com talheres, né? Certo. Então, eu acho reproduzir, que reproduzir, então, né? Reproduzir aqui. Vamos comer com a mão aqui. E antes da gente encerrar o programa, eu tenho um presente da Gás Natural para o André, para suas festas, para acompanhar todas as suas receitas, todas as suas elaborações. Nós também temos um presente desse, produtor Fazano e Mariângela, que gentilmente cederam esse espaço aqui para a gente pudesse elaborar mais esse prato da culinária espanhola. André, mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que prestigiou o nosso programa. E lembrando que nós temos mais um encontro marcado na próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Fernández, por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba, um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. E Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia.